Estamos aqui, galera, no evento EcoFoot, que une sustentabilidade e futebol junto ao meio ambiente, com grandes clubes, grandes nomes do futebol, e vocês não podem perder. Tá sensacional! Galera, Manos da Bola na área, estamos aqui recebendo o Ricardo Calçado, organizador desse evento maravilhoso que é o EcoFoot. Ricardo, seja muito bem-vindo aos Manos da Bola e obrigado pela oportunidade e o convite de estarmos aqui. É um prazer enorme, uma honra receber vocês, Manos da Bola, o trabalho lindo que vocês fazem, e estar aqui nesse evento muito importante para a gente falar do futebol e do planeta. Então, assim, muito obrigado por terem vindo. Eu espero que estejam gostando. Muito demais. Né? E temos que unir o futebol brasileiro e mundial em prol do nosso planeta Terra, né? Se não tem planeta, não tem futebol, né, pessoal? Com certeza. Exatamente. Aqui para começar, aquele sonho de criança, aos 4 anos de idade, quando tudo começou, né, onde você viu ali um lugar, um espaço com muitas crianças, você fazer um projeto social, lembrar lá de trás e chegar aqui hoje, nesse evento maravilhoso que é o EcoFoot. Qual a sensação? O que isso traz para você? É uma sensação muito gratificante. Ver uma caminhada de sonhos e de realizações coletivas, né? De muita gente boa que está se abraçando, se unindo. A gente aqui hoje tem clubes de todas as séries do Brasil, de futebol, do Brasileirão A, B, C e D. Mais de 15 clubes da Série A sendo representados. Temos o Futebol Clube do Porto, Wolfsburg, Wolverhampton, né? Portugal, Inglaterra, Alemanha, o River Plate, todos aqui em comunhão. Fora as federações, né? De vários estados, como do São Paulo, do Pará, têm sido referências nessa área. O Ministério do Esporte, que está aqui com o nosso ótimo Coração Valente, com diretores, e os diversos clubes do estado de São Paulo. Então, assim, tem sido maravilhoso, todo mundo aberto, interessado e já colocando a mão na massa. O que é mais interessante do EcoFoot é que são teorias, boas práticas e prática, como a gente faz no dia a dia para a gente mudar esse jogo, virar esse jogo, né? Vamos lá. E pegando esse gancho, aproveitando, quais são os próximos passos do EcoFoot, né? A Onda Solidária, o Terra, aqui ainda para esse ano? Quais são os próximos objetivos? Como é que tá? Sim. Então, a gente vai continuar essa caminhada, essa missão, a Onda Solidária com os projetos lindíssimos de inclusão social através da educação, esporte e meio ambiente, no qual vocês estão convidadíssimos lá para o nosso projeto, a Vila dos Sonhos, né? E o Terra vai entrar numa caminhada muito bonita agora, a partir das próximas semanas, da gente rodar o Brasil, visitar clubes, Sebrae, prefeituras, ONGs, projetos sociais, e começar os Jogos pela Terra, que são atividades, ferramentas, toolkits para a gente disseminar e multiplicar a prática do futebol com a sustentabilidade. Vocês vão adorar, a gente pode depois apresentar isso para vocês. E essa caminhada vai culminar na COP 30, onde a gente tem várias novidades. E em breve eu daria umas exclusivas aqui para a gente falar do que está adiante. Não posso dar um spoiler agora, mas em novembro a gente tem grandes planos. E vocês, Manos da Bola, e que estão assistindo a gente, estão muito convidados. Excelente. E aqui para finalizar, qual o impacto que você imagina que o EcoFoot, através desse evento maravilhoso, pode estar contribuindo para o futebol como um todo e também inspirar a sociedade numa disciplina, num cuidado também ao meio ambiente? O futebol brasileiro, as torcidas, todos nós, temos um peso muito grande, porque a gente é influenciador, a gente influencia. Então, quando a gente tem os clubes de futebol de norte a sul do Brasil falando de boas práticas, políticas públicas, o que a gente precisa melhorar para o futebol brasileiro, que, consequentemente, melhora a sociedade. Na verdade, a gente tem que se unir para pensar no nosso país. E, consequentemente, a gente tem o benefício de uma sociedade mais justa, solidária, mais inclusiva. Os clubes já têm feito um trabalho muito bonito nessa área, mas a gente se unindo forças, a gente pode fazer muito mais. E a gente tem como fazer muito mais. Então, a ideia é essa, os clubes estarem unidos para fazerem boas práticas, unir as torcidas, conscientização, educação ambiental, educação civil também, se a gente pensar muito na questão de resíduos, nos estádios, dias de jogos, você já está reeducando
a população brasileira. E a nível de política pública, como eu falei, e não canso de repetir, porque a gente pode sim, deve sim, o Ministério do Esporte está aqui, chegar em Brasília e, olha, temos pauta, temos plataformas, temos vários senadores, deputados lá que defendem a pauta do esporte do futebol, e a gente aqui no Ecofute visa juntar não só os clubes, mas também lideranças e governantes. Então, o futebol tem que estar na primeira linha de conversas, diálogos e impactos. A gente, com muita humildade, começou no G20, trazendo e levando o futebol para dentro do contexto governamental, nas trocas, nas conversas, no que norteia o G20. E aí a gente viu um resultado muito impressionante, absurdo, que todo líder, de primeiro-ministro, presidente, deputado, senador, tem um time de futebol do coração. Quando a gente começa uma conversa falando do futebol, você já abre o chakra, você já abre o emocional da pessoa. E aí a gente abre isso e leva propostas sérias, concretas, que vão beneficiar a sociedade como um todo. E eu acredito muito que o futebol tem esse poder e é um grande carro-chefe para uma mudança e um impacto transformador para hoje e para frente do Brasil e do mundo. Maravilha, Ricardo. Nós agradecemos aqui essa exclusiva e o evento não acabou, a gente ainda tem muito mais, não é isso? Maravilha. Temos o dia todo aí e muita coisa boa pela frente. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade grandiosa e também esses convites que você já está fazendo antecipadamente. A gente vai estar dando todo carinho, se esforçando, dando o nosso melhor para poder estar lá. E agora a gente chama essa galera do Manos da Bola para poder, junto com o Terra, aliar o esporte e a sustentabilidade para poder virar esse jogo com a gente. Vamos lá, galera. Vamos junto. Aí. Manos da Bola na área, pessoal. Estamos aqui hoje com Emily Gonçalves, psicóloga do Fluminense Futebol Clube. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola. E, Emily, para começar, qual é o impacto da saúde mental hoje no desempenho do atleta? Como é que funciona? Nos últimos tempos, a gente está escutando bastante jogadores de futebol falar a respeito. Assim, o impacto... Eu não vou falar porque eu sou só psicóloga, né? Acho que a gente tem aí números para provar. Mas o impacto, ele é integral, né? Não tem como você performar sem saúde. Então, e a saúde está dentro, da integralidade do sujeito. Quando a gente fala da saúde mental, a gente vem falando como um investimento importante, inclusive para prevenir, o adoecimento. Então, quanto que é importante falar que na história do próprio futebol, a parte da saúde mental ela foi negligenciada um tempo. O corpo era mais importante, depois foi passando a parte cognitiva, mas o emocional em evidência hoje vem provando esses números, quanto que é um investimento muito grande. Importante que os clubes enxergaram isso e estão começando um trabalho em prol da melhoria, né? Sim. Então, Emily, como que o Fluminense trabalha psicologia esportiva na categoria de base? Então, hoje nós temos um grupo, já desde 2019, com 5 psicólogos e 4 estagiários para a gente conseguir acompanhar desde a primeira fase, do sub-9 ao sub-20. E é importante a gente entender essa atenção psicológica, não só com o atleta, com os familiares, mas também desenvolvendo os profissionais que ficam responsáveis por esse desenvolvimento. Então, a gente investe muito em desenvolvimento e para criar uma rede de facilitadores do bem-estar. Na verdade, a ideia é que a gente habilite esses profissionais para cuidar do outro. A intervenção fica por parte da psicologia, mas eles estão habilitados a fazer esse acolhimento. Muito bom, excelente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Como um ambiente autossustentável, nessa questão da sustentabilidade que estamos falando aqui no Ecofute também, pode influenciar positivamente na saúde mental dos atletas? A gente está falando, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de várias camadas, E falar de sustentabilidade é falar de saúde. Então, como a saúde não só de uma parte coletiva vai impactar o individual. E falar nisso é falar de relações. Relações onde as pessoas consigam se nutrir, onde as pessoas percebam que faz a vida valer a pena, tanto em prol do desenvolvimento individual, mas principalmente o coletivo. Maravilha. Para finalizar, o que você tem achado do Ecofute, aqui do evento, e como pode contribuir para o bem-estar no esporte, no futebol no geral? Primeiro, acho que é parabenizar o Terra Futebol Clube, porque é uma iniciativa que a gente precisa avançar cada vez mais e ver quantos profissionais estão interessados. Eu acho que essa oportunidade de estar no Ecofute é justamente
proporcionar um chamado para as pessoas disseminarem, né, a importância da sustentabilidade e buscar, né, a cura pelo planeta. Acho que buscar a cura pelo planeta usando o futebol como uma ferramenta de potencialização e não como uma ferramenta de adoecimento humano. Com certeza, excelente. Obrigada pela Obrigada a oportunidade. vocês. Fala galera, manos da bola na área. Estamos hoje com o Thiago Becker, que trabalha na parte psicológica aqui dos atletas, né, da formação de base do São Paulo Futebol Clube. Seja muito bem-vindo aos manos da bola, Obrigado, Thiago. obrigado. Prazer conversar com você. E pra galera, né, pra gente, Thiago, qual é a importância, como é que funciona hoje o aspecto mental na formação dos atletas da divisão de base, não só do São Paulo, mas de todo o Brasil, inclusive dos clubes de menor investimento? Como é que é esse processo? Primeiro que assim, né, é essencial a gente trabalhar o aspecto mental por vários fatores, né? Porque muitas vezes a gente só se liga à questão do aspecto mental que é diretamente ligado às situações de jogo. E de fato a gente trabalha para que o atleta ele tenha a capacidade de gerir o estresse de uma partida, a capacidade cognitiva, comportamental de lidar com aquilo tudo que acontece dentro do jogo. Mas mais do que isso, é o que a gente conversou muito hoje sobre sustentabilidade humana, é dar uma formação emocional e de vida e a capacidade emocional e mental dele lidar com todos os aspectos que fazem parte. O gerenciamento de carreira dele, o gerenciamento de vida, porque quando ele vai para viver esse processo esportivo, ele se abdica de muita coisa, ele tem que se construir ali naquela figura do atleta e a vida dele continua. E a gente trabalha com jovens, né, que chegam no São Paulo com 14 anos e que saem aos 20. Então a gente passa por vários processos que são sensíveis da adolescência. E todos os impactos que teriam normalmente, e com o futebol, muitas coisas são interrompidas ou menos, né, vividas, e também isso gera um impacto na parte emocional. Como é que eu digo, né, com essa relação vida pessoal versus vida profissional, como é que eu faço gestão na minha vida num todo? Então, o aspecto emocional entra nisso, né? Ficar longe de casa, ficar longe da família. Reforçando que são atletas, mas são seres humanos, adolescentes, Perfeito. que passam por toda essa fase, né, Thiago? Esse é o mais importante, é entender que antes do atleta está o ser humano. Ser humano com todas as necessidades que a gente tem de ser humano, né? De viver outras coisas e também saber lidar com o processo da prática ali do esporte, do alto rendimento, que é o que a gente não vive, que é que eles se tornem atletas profissionais futuros. Perfeito. Perfeito. E assim, eventos como esse, né, como o Ecofute, como que o Ecofute, um evento tão grandioso como esse, pode estar inspirando, né, não só clubes, mas no geral o esporte, para poder estar contribuindo para a saúde mental do atleta e também inspirar essa importância para que não são os clubes de UB, mas o esporte como todo no geral. Eu acho muito importante, né? A gente está hoje aqui falando de todos os tipos de sustentabilidade, né? E falar de sustentabilidade humana, e hoje, né, tive o privilégio de estar com a Emília do Fluminense, com a Armelinha aqui de São Paulo, da Compliance, a gente conseguiu falar sobre temas e muitas vezes as pessoas não têm a dimensão da profundidade que se é trabalhar um aspecto emocional ou a carreira esportiva, né, de um jovem, uma vivência dele durante o processo, não só do jovem, mas do atleta profissional. Então, poder falar sobre isso é também trazer à luz coisas que são super importantes de entendimento de como vive esse processo do futebol. E às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente entende, às vezes, a prática mental, se fala muito, treinamento mental. Treinamento mental é um pedacinho de um mundo que a gente trabalha para que esses jovens possam se formar da melhor maneira. Então, poder falar hoje é poder expandir esse conhecimento para outras pessoas, poder ter trocas importantes, né? Que vão fazer bem a formação do futebol. Um futebol cada vez mais humano, mais cuidadoso, né? Cada vez mais pronto para lidar com a sociedade como é hoje e se transformar. Muito obrigado, tá, Thiago, pela atenção. Fala galera, manos da bola na área, estamos aqui com o Washington Coração Valente, ex-atleta de futebol e hoje atualmente atua no Ministério dos Esportes. Então, Washington, como que o Ministério do Esporte ele pode impulsionar projetos sustentáveis para o futebol de base? Primeiro é um prazer poder estar falando com vocês, os manos da bola. Olha, então, o Ministério do Esporte, a gente está com essa pauta importantíssima sobre a sustentabilidade, sobre o clima, porque nos afetou, nos deixou mais próximos sobre essa situação, sobre esse assunto, quando aconteceu aquelas tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul ano passado. E a partir dali, claro, o Ministério teve que fazer várias ações em ajudar o esporte, né, diretamente ao esporte, aos atletas do Rio Grande do Sul,
propriamente até o futebol brasileiro, né? Os clubes do Rio Grande do Sul que foram sacrificados, sofreram com essas enchentes. Então, o Ministério do Esporte se empenhou, se envolveu muito. E hoje a gente faz muitas ações sobre essa questão do clima. Estamos aqui nessa discussão, no Ecofute, que é muito importante. Essa conversa, vamos levar para o COP30, para a BRICS, esse assunto, para que ele se torne cada vez mais importante, cada vez mais falado, mais conversado, porque a gente está se falando aí do futuro, né? Nós estamos falando, como eu falei antes ali na abertura, estamos aí vendo o clima, mas estamos pensando no futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Então, é um assunto que está vamos dizer assim, está em evidência e é muito importante. Com certeza, Com excelente. certeza. E como é que é, Washington, a relação do Ministério dos Esportes com as federações de futebol no Brasil, inclusive com a Federação Paulista? A gente, através até também com o Ecofute, hoje a gente teve uma aproximação também com a Federação Paulista, conversando bastante, já agradecendo também, né, a Federação por abrir as portas. Aqui no Morumbi também, o São Paulo também, o time com o qual eu joguei, tive a oportunidade de também vestir a camisa do São Paulo, e ele abriu o Morumbis aqui como essa conferência. Eu, assim, esse link, o Ministério com as federações é muito importante também, para mostrar que o Ministério que o governo federal está se preocupando com o assunto, para mostrar que o Ministério, é claro, que está precisando todo esse desenvolvimento aos atletas, né, para que esses atletas... Eu estou falando de uma questão da enchente do Rio Grande do Sul, mas a gente sofre também, por exemplo, com o calor do Nordeste. O calor é absurdo lá no sertão nordestino. Hoje a gente mostrou um slide, mostrou um filmezinho do que as crianças sofrem. Então, e são projetos que tem um programa do Ministério, né, estão na lei do incentivo. Então, realmente o Ministério está se mostrando realmente preocupado com toda essa situação do clima, porque realmente está afetando diretamente aos atletas e afetando diretamente também aos esportes, do qual o Ministério tem projetos. Não só o futebol, né? Não só o futebol. O futebol, claro, é o nosso primeiro esporte. Culturalmente, é o nosso primeiro esporte no Brasil, é o futebol. O futebol tem uma força tremenda. Aquilo que o ídolo passa, o ídolo fala nas entrevistas, aquilo que ele transmite, tem muitos seguidores, tem muitos torcedores, tem muitos que veem esse ídolo como exemplo. Não só o ídolo, mas também o clube em si, quando ele passa uma mensagem, os torcedores absorvem. Então é importante eles serem interlocutores para que as pessoas hoje tenham uma consciência para realmente cuidar do clima. Com certeza. Excelente. E na sua visão, o que mudou no futebol brasileiro do seu tempo de atleta para cá e como é ser ídolo do São Paulo, né, do Fluminense e do Atlético Paranaense? Pois eu tive essa oportunidade e jogar também em outros clubes, mas onde teve realmente um destaque maior, Atlético Paranaense, Ponte Preta também, São Paulo, Fluminense. Graças a Deus tive a oportunidade de chegar à seleção brasileira também. Então a gente foi um sonho que eu consegui realizar. Eu, desde garoto, lá em Brasília, nascido em Brasília, sempre o sonho de poder jogar em... Primeiro, ter um sonho de ser jogador de futebol. E aí você querer jogar num clube grande. Aí você realizar um sonho de jogar no Maracanã, no Morumbi, agora o Morumbis, né? Ou nesses grandes estádios, jogar fora do Brasil. Tive essa oportunidade de jogar na Turquia e no Japão, jogar na seleção brasileira, enfim. Eu consegui, eu só agradeço a Deus por ter realizado esse sonho. E hoje, claro, na parte administrativa, na parte de gestão, também aproveitar tudo aquilo de conhecimento que eu tive com o esporte e hoje poder agora oferecer a esses jovens que estão crescendo e, quem sabe, transformá-los em atletas, mas o mais importante é transformá-los em cidadãos. Com certeza. E para finalizar, Washington, antes de liberar, o que você espera que eventos como esse do Ecofute inspirem, né, as próximas gerações? Qual é a sua visão? Perfeito. Eu acho que agora é um começo, está sendo um começo. Apesar de que nós já estamos sofrendo muito com o clima, isso não é para amanhã, é para hoje, para ontem, né? Mas já é um pontapé inicial. Dar os parabéns ao Terra FC, que está dando toda essa assistência, levantando esse assunto para todos discutirem, levar esse assunto aos times de futebol, aos atletas. Então, a gente precisa realmente hoje estar não só falando, mas agindo
mostrando de que nós vamos sofrer no futuro. E realmente, não só nós, como eu falei, as gerações que vêm do futuro, nossos filhos, nossos netos. Então a gente precisa realmente começar a resolver agora, a mostrar, a fazer ações agora, porque nós já estamos sentindo aí todo esse processo, todas as situações do clima que está nos afetando. Então, precisa ser com urgência. Com certeza, os Manos da Bola agradecem ao Austin a sua participação e deseja muita saúde, muita felicidade e sucesso na sua carreira, nessa empreitada com o Ministério dos Esportes. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Fala, galera. Manos da Bola na área. Estamos tendo a honra aqui de estar com o René Simões, nosso professor, né, a referência. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola e obrigado por estar conosco, René. Muito obrigado por estar com vocês aí. Obrigado. Legal isso, Manos da Bola, né? Eu achei até que seria alguma coisa de São Paulo. Aí, mano... É a gíria, né? Não, mano, irmãos, legal, parabéns aí. Vamos falar desse evento que nós estamos com certeza. Do ecofutebol, né? Falar do planeta, dos cuidados, da sustentabilidade, como é que o futebol pode estar ajudando, já que é o maior fenômeno social do mundo, é o futebol. Tem uma voz muito forte para ajudar nisso. Né? Perfeito. E para começar, René, falando um pouquinho de marketing, como você vê que o marketing esportivo tem contribuído e modificado a forma de atuação dos clubes e de atletas no Brasil também, como pode atuar também junto ao evento da Ecofut, né? Sustentabilidade? Olha, é interessante você entender o que é o marketing, né? As pessoas acham que eu vou fazer uma filmagem e estou fazendo um marketing. Posso estar até fazendo um marketing negativo, né? Porque o marketing é todo um planejamento, né? É como você faz com que aquela marca seja reconhecida e como você pode agregar valor àquela marca. Eu vou falar do René Simões. Legal, eu falei do René Simões. E aí? Como é que eu posso agregar algum valor do René Simões? Bom, vamos ver o que o René Simões tem que pode levar para alguém que diz assim, eu quero ser que nem o René Simões, eu quero comprar o René Simões, eu quero ouvir o René Simões. Então, é isso que o marketing tem feito com os clubes. Os clubes se limitavam muito ao jogo e aos jornais, o que diziam os jornais e as rádios. Hoje não. Ele próprio tem capacidade de gerir a sua imagem. Ao gerir a sua imagem, ele gera direcionando o que ele quer. Então, isso é fazer o marketing, e o marketing esportivo está atuando muito bem nessa área. Excelente, René. E assim, qual o brand, né, no futebol brasileiro que você considera mais bem executado assim atualmente? Olha, tem vários aí, né? Eu acho que o Fortaleza ele consegue agregar ao sucesso que ele teve saindo de uma série C para a série A, se mantendo com todas as campanhas que ele faz de sustentabilidade. Eu acho muito bem feito tudo que o Fortaleza faz. Eu acho que é uma marca que eles têm cuidado muito bem dela, e eu conheço muito bem o Marcelo Paes. Não é à toa que isso está acontecendo. Agora, tem outros que estão começando a fazer e fazer bem também. Bacana. Perfeito. Obrigada. E se você pudesse sugerir um hábito sustentável para os clubes brasileiros aderir, qual seria? Um campeonato. Louco? Um campeonato entre a sustentabilidade do estádio. Como é que seria? Eu acabei de receber essa ideia do Márcio Mendes, que é o cara que cuida da SCG, a ESG do São Paulo. Seria o seguinte, acabou a rodada, 10ª rodada acabou agora. Vamos ver quanto material a torcida do São Paulo conseguiu arrecadar durante o jogo e colocar lá. Então, 4 toneladas foram arrecadadas pela torcida. Ela cuidou. É como faz o Japão. O Japão, o próprio torcedor, com seu saquinho de lixo, vai lá, bota tudo, arrecadou 4. Quanto arrecadou do Flamengo? Quanto arrecadou? Então, na 10ª rodada, o São Paulo foi campeão, porque a torcida do São Paulo foi a que mais arrecadou, né? Tudo que ela produziu de lixo, ela produziu ali. O Flamengo tirou em segundo, o Vasco tirou em terceiro, o Ceará tirou em quarto. Então, vamos no final, qual foi o time que mais contribuiu
para a sustentabilidade dos estádios. Esse ganharia um troféu, ganharia um prêmio em dinheiro também de organizações. Essa é uma ideia que me foi dada e eu gostei muito. Brilhante Excelente. ideia. E nós gostamos de sermos Muito assim legal. repercutores de já receber essa ideia tão fresquinha, né? Tão já vindo do fresca, forno. exatamente. Maravilha. Muito Brilhante, bom. hein? Brilhante também. E a Vale gente a pena. aqui também, né, como cidadãos, a gente também já topou de frente. Muito Legal. bom, muito Vamos bacana. nessa. E aqui pra gente finalizar, o que o Ecofute representa para o futuro do futebol brasileiro? Eu acabei de escutar o Matheus do Internacional e eu gosto de ir citando as pessoas, né? Porque eu vou escutando. Ele diz o seguinte: abre o seu olho, hein? Abre o seu olho. Porque antes a gente dizia, aí quem falou já foi o Thiago do Fortaleza, ele disse, antes a gente dizia assim, a gente tem que cuidar do meio ambiente por causa do meu filho, por causa do meu neto. Não, a gente tem que cuidar por causa de mim agora, porque já está acontecendo. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha as secas aumentando. Então é preciso que a gente comece a gerar um monte de ações dos clubes que ecoem, porque esse fenômeno sociológico que é o futebol tem poder de falar, né? E tem que colocar os jogadores. O jogador, quando assina o contrato, ele assina um contrato de trabalho e assina um contrato de direito de imagem. Então, o clube pode usar a imagem dele, colocando ele nesse... Vamos economizar água, né? Vamos desentupir todos os ralos, vamos ver onde é que a gente pode captar água de chuva, vamos ver onde é que a gente pode fazer com que todas as nossas bombas estejam funcionando na hora que tiver uma enchente. Vamos ver como é que a gente pode, em torno, por exemplo, aqui no Morumbi agora, está sendo feita uma obra pela prefeitura imensa, porque sempre alagava um setor ali do estádio do lado de fora. Então, é preciso que você tenha medidas de prevenção. Prevenir é o que a gente chama, se você for entrar na parte tática, né, é antecipar cenários. Eu vou jogar com aquele adversário e se eu precisar aumentar minha força ofensiva, eu faço isso. Se eu precisar aumentar minha força defensiva, eu faço isso. Eu antecipo o cenário. Então, nós temos que antecipar cenário. A gente não pode esperar acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul para dizer não, já está acontecendo. Então, é o que a gente precisa fazer agora para poder. E o futebol tem que se tornar uma sala de aula e os jogadores, essa imagem dos jogadores tem que ser usada pelos clubes que têm esse projeto de sustentabilidade para que eles ergam a voz dele, porque, como falou o do São Paulo aqui, o diretor do São Paulo, ele falou: futebol, a juventude toda escuta e segue o que os jogadores fazem. Se falam coisas ruins, eles seguem coisas ruins. Se falam coisas boas, eles vão seguir coisas boas. Perfeitamente, galera. Mais uma aula, né? Aqui com o mestre Renê, mesmo que curtinha, com muito aprendizado. Renê, os manos da bola agradecem a sua presença, esse bate-papo, né? E deseja sorte na caminhada. E as portas estão abertas para você lá. Muito obrigado. Obrigada, tá, Renê, Muito por toda a obrigado, força. tá? Um abraço. Fala, galera, Manos da Bola na área. Estamos aqui com a Tereza, diretora de sustentabilidade do Clube do Povo. Seja muito bem-vinda, Tereza, Manos da Bola. Então, aqui para começar, o que você vê de diferente entre Brasil e Europa na gestão esportiva? São a paixão, não é? É algo que é comum, mas a diferença é essa grande paixão pelo esporte, pelo futebol. E é bom sabermos que estamos a trabalhar e que efetivamente a sustentabilidade, as alterações climáticas é um tema muito importante para ambos os países. Excelente. E agora eu passo a bola aí para o meu mano. E no Porto, Tereza, tem alguma ação sustentável que seja a sua preferida, que você tenha assim, mais carinho? Poxa, alguma que a gente já fez que me chamou mais atenção? São várias. Como disse, são muitos anos a trabalhar isso. Nós temos agora um projeto que para mim é muito importante, e estamos a trabalhar efetivamente a melhorar a mobilidade à volta do estádio e o impacto que isso vai ter para os nossos torcedores. E isso eu diria que esse poderá ser o projeto
que irá ter um maior impacto. Perfeito. Excelente. Como você lida com os desafios sendo mulher na gestão de um grande corporativo? Hoje em dia, né, felizmente, isso vai tendendo a mudar um pouquinho, não é? Já são há muitos anos no clube. Na área da sustentabilidade há cada vez mais mulheres. Noutras áreas ainda continuamos a ser uma minoria, mas acho que isso é uma tendência que vai melhorar, que a igualdade de género vai ser efetivamente uma realidade. É pelo menos a minha expectativa. A minha também. E para finalizar, Tereza, como você vê, através do Ecofoot, um evento como esse, as oportunidades de gerar conexão entre o Brasil e os países europeus, né, em prol da sustentabilidade? É sempre importante essa pergunta, porque às vezes coisas simples que nós fazemos que às vezes até nem valorizamos tanto porque achamos que são tão simples, mas que efetivamente têm um grande impacto. Partilhar essas medidas são fáceis de implementar, de partilhar, que não envolve até investimento. Este é um momento-chave em que podemos fazer essa partilha e inspirar outros. E nós também nos inspiramos a ver essa inspiração comum de como podemos ser melhores e fazer melhor pelo nosso planeta. Excelente, Tereza. Muito obrigada pela participação, obrigada pela oportunidade. Mãos da Bola agradece, tá? Obrigada. Estamos aqui finalizando esse evento maravilhoso do Ecofoot, diretamente do gramado do Morumbis, aqui do São Paulo. Um evento sensacional que une futebol, sustentabilidade, meio ambiente, parte social. E se você curtiu cada recorte, cada entrevista, cada conteúdo, compartilha, não é isso, mano? Com certeza. E siga a gente no nosso canal do YouTube, no TikTok, no nosso Instagram e fique por dentro de cada recorte desse evento histórico. E lembre-se que futebol se joga com consciência. Vem com os manos!